Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 22. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que os deem nas mãos dos que dirigem a obra e tenha a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, e comprem madeira e pedras lavadas para repararem os estragos da casa. Porém não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigem a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Amém. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o Senhor Deus, Ele é o Senhor da história. Construiu cada um dos seus dias segundo um propósito eterno, determinado. Conduz a história segundo o seu querer. E ainda hoje está sentado no alto e sublime trono, governando todas as coisas com mão forte, não permitindo que nada em absoluto aconteça senão segundo a sua aprovação, segundo o seu querer. Nada o surpreende. Nada vem de encontro aos seus planos que não podem ser frustrados. O Senhor é o Deus da história. Ele escreveu a história, escreveu a minha e a sua vida. E registrou nesta história um período para o qual nós pudéssemos olhar e também aprender para conduzir os nossos dias até o seu retorno, o dia final em que Ele voltará para resgatar a sua igreja. E nesse texto que nós lemos é uma porção da história dos reis de Israel que fora chamado povo meu, disse o Senhor, reunido e congregado para uma terra prometida, um lugar que mana leite e mel, uma terra de abundância, de prosperidade, mas acima de tudo uma terra de comunhão. O povo de Deus reunido em torno do seu nome, vivendo então como nômades, aqueles homens e mulheres que eram reconhecidos como povo de Deus,
Foi conduzido por meio de desertos, mas estabelecido em um local. Uma cidade foi construída. O templo da presença do Senhor, que até então era marcada por uma tenda, agora tem a sua referência através de um templo, de um lugar fixo, de um lugar estabelecido e único. E assim Deus conduz a história do seu povo. E nós pegamos uma pequena parcela dessa história, a história do rei Josias, que tem um papel fundamental, que segue um curso que nós não podemos deixar de perceber. Josias foi um rei, filho de Amon, que por sua vez foi filho de Manassés, que por sua vez foi filho de Ezequias, que por sua vez foi filho de Acás. Acás, diz a palavra, não fez o que era reto diante do Senhor. Transgrediu a lei do Senhor, transigiu com os deuses dos outros povos. Não perpetuou o pacto de integridade e de... fugiu a palavra. Unicidade, vou dizer umas 50 aqui até lembrar. Exclusividade com o Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, disse Deus a Moisés. Não terá outros deuses. E uma das ordens expressas por Deus no momento em que o povo adentra na terra prometida é que eles não se misturassem com os outros povos e muito menos adorassem aos seus deuses, porque ele era o Deus único e verdadeiro, o Deus que tirara Israel do Egito e conduzira com mão forte pelo deserto. Então este pacto de fidelidade, de exclusividade com o Senhor fora quebrado por Acás. Ameaçados pelo império da Síria, certa vez, o profeta se dirige a Acás dizendo: o Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, o seu nome será Emanuel. Esse sinal dado a Acás era para dizer que Deus estava com o seu povo e que, independente do tamanho do inimigo, Deus preservaria a vida do seu povo, porque Ele era o seu Deus. Contudo, em desobediência, Acás recorreu ao auxílio dos assírios, abrindo uma porta perigosíssima. E em desobediência ao Senhor foi humilhado na batalha e morreu. Diz a palavra que então o seu filho Ezequias fez o que era reto perante o Senhor e não seguiu os passos do seu pai. Mas é interessante observar que no início dos relatos do reinado de Ezequias, nós vemos a referência dizendo que ele é filho de Davi e não filho de Acás, como era legitimamente. E essa mesma expressão se repete com Josias, que embora fosse filho de Amon, era contrastante a sua atitude porque ele fez o que era reto perante o Senhor, e não como Amon seu pai, que fizeram o que era mal perante Deus. Então aqui há uma referência pactual. Ele era o rei, filho de Davi. E esta expressão significa que aquele rei que fazia o que era reto perante o Senhor, era um rei, filho de uma promessa. Filho de um trono estabelecido para sempre, porque assim Deus colocou na vida de Davi esta promessa: estabelecerei o teu trono para sempre, significando o trono do rei Jesus, o filho de Davi. Então a Bíblia nos mostra que todos aqueles que andam confiados na promessa, todos aqueles que estabelecem o seu caminhar segundo as promessas de Deus, em fidelidade ao pacto firmado, é um filho de Davi, que estabelece a sua vida para sempre, porque confia no Senhor, confia em Jesus. E esta é uma marca que é registrada de forma singular na vida de Josias. Ele fez o que era reto perante o Senhor, porque ele era descendente do trono de Davi, de um trono eterno. Deus está mostrando na história que a promessa feita a Adão estava sendo preservada ao longo dos séculos, mantida e estabelecida como ele designara. E em meio a um momento de declínio espiritual, Deus levanta aqueles que permanecem fiéis às suas promessas, que permanecem fiéis à sua aliança. E embora Israel e Judá estivessem descendo a largos passos em declínio espiritual, contudo Deus pontua aqui na história que sempre haverá, independente das circunstâncias, independente da infidelidade de um povo, homens e mulheres que permanecem fiéis à sua aliança. É por isso, meus irmãos, que nós percebemos
nesses relatos, homens que fizeram o que era mal, mas também homens que fizeram o que era reto. Josias foi um deles. Manda restabelecer e reconstruir o templo, um símbolo da presença de Deus, do reinado eterno do Senhor. E diz aqui que enquanto ele ordenava que o grupo fizesse essa reforma, Ilquias encontra ali o livro da lei na casa do Senhor. Este livro então é levado ao rei Josias, que ao ouvir as suas palavras, rasga as suas vestes em profunda humilhação e quebrantamento, reconhecendo que aquela nação estava sob o juízo de Deus, pois fizera o que era mal perante o Senhor. As palavras vieram como uma espada, trazendo justiça diante da infidelidade do povo. E Josias, que era um homem santo, consegue compreender o que aguardava a sua nação, o juízo de Deus. Ele então manda que o livro fosse levado a uma profetisa para que ela dissesse o significado daquelas palavras. E então vem uma palavra dura, uma palavra de juízo, uma palavra de opróbrio. Este povo será punido pela sua transgressão. Contudo, Josias, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Diz a palavra que Josias, ao ouvir estas palavras, renova a aliança do povo com o Senhor. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. Ao ler o livro da lei, que aqui também é chamado de o livro da aliança, Josias entendeu que só há uma opção na vida daqueles que se chamam pelo nome do Senhor. É o caminho da fidelidade, o caminho da obediência, o caminho dos cumprimentos dos mandamentos do Senhor, dos seus testemunhos e dos seus estatutos, e isso fazendo de todo o coração e alma. Josias entendeu que só há um caminho para aqueles que se chamam pelo nome do Senhor: amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E então convoca o povo a restaurar esta aliança, a voltar-se para Deus, a arrepender-se dos seus pecados e seguir em santidade as promessas do Senhor. Meus irmãos, como eu falei, Deus escreve a história. Anos depois, não mais no reinado de Josias, Judá era invadida pela Babilônia, assolada pela Babilônia e levada cativa. Deus cumpre a sua palavra. Deus traz ao povo a palavra de arrependimento, mas a Bíblia diz que o povo continuou com dura cerviz, corações endurecidos e insensíveis à voz de Deus, e Deus cumpre o seu juízo para nos ensinar através dessa história. De que maneira nós participamos dessa história? De que maneira eu e você temos alguma relação direta com essa história? Com a vida de Josias e com esses acontecimentos? Meus irmãos, nós fazemos parte dessa história. Deus continua convocando o seu povo para andar em fidelidade aos seus mandamentos, aos seus estatutos, aos seus testemunhos. Deus continua convocando o seu povo para amá-lo e servi-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento.
Deus continua denunciando o pecado, Deus continua denunciando a transgressão, Deus continua convocando o seu povo ao arrependimento e quebrantamento para servi-lo em santidade de vida. Independente do contexto que nós vivamos, Deus nos chama pessoalmente, de forma particular, para que nós nos relembremos das palavras da aliança, demonstrando que elas se cumprem no tempo, a fim de que nós sejamos indesculpáveis perante Ele. E não tenhamos por que dizer que não tínhamos conhecimento, que em algum momento da nossa vida nós perdemos o livro da lei, e este livro está escondido em algum lugar, e é necessário que alguém o reencontre. Não, este livro está exposto e pregado diariamente, diante dos nossos olhos, para que nós nos lembremos das suas palavras, para que nós nos lembremos das suas promessas, para que nós nos lembremos que somos filhos do Senhor, e se assim nos chamamos, devemos andar em integridade de vida. Eis o livro da lei. Eis o livro que estabelece a vontade de Deus, um Deus santo, cujos olhos não podem ver o mal, o Deus de integridade, de fidelidade, um Deus imutável, um Deus que não muda, que zela pelo seu próprio nome. Este livro declara a grandeza deste Deus, a sua majestade, a sua santidade. Ele fala da sua perfeição, dos seus atos misericordiosos, do seu ato criador, soberano, livre. Este livro nos apresenta um Deus glorioso, um Deus incomparável. Mas este livro também nos apresenta um caminho que nos conduz à sua presença. Um caminho que nos dá a oportunidade de sermos santos como Ele é. De sermos recebidos como seus próprios filhos, como Ele nos faz. Desse livro que declara que nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, contudo Deus nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus, estabelecendo com os homens uma aliança, que foi preservada no tempo, e que na plenitude dos tempos se cumpriu, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à sua presença. Este é o livro da lei que fala que por nós mesmos estamos condenados, pelo nosso próprio esforço, pela nossa pseudo-dignidade, ou qualquer outra coisa que nos faz nos vangloriarmos. Tudo isso é nada diante daquilo que nos contaminou, o pecado, e que nos separou e nos destituiu da glória de Deus. Esse livro vem falar da nossa incapacidade, da nossa imperfeição, da corrupção do nosso coração. Precisamos reencontrar o livro da lei, que chama pecado de pecado, que chama transgressão de transgressão, que é o mesmo que fora dado ao povo lá em Israel, e que pela misericórdia e graça do Senhor é preservado no seu conteúdo para nós também hoje. Precisamos nos reencontrar com o livro da lei. Ele está aberto, as suas palavras são claras. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, o Espírito Santo traduz a vontade de Deus, para que apliquemos no nosso coração, de forma profunda, viva e eficaz. Precisamos retornar ao livro da lei. O livro que diz que pecado é pecado, e que toda alma que pecar, morrerá. Meus irmãos, mas nós precisamos também nos reencontrar com o livro da aliança. É o mesmo livro. É o livro em que Deus estabelece uma promessa, e que a registrou, construída ao longo dos séculos, para que nós não tivéssemos nenhuma dúvida, nenhum questionamento quanto à sua fidelidade. Promessa antiga, dada aos nossos pais. O descendente que esmagaria a cabeça da serpente seria ferido no calcanhar, mas daria vitória ao povo de Deus. E este descendente era Jesus. Deus prepara um povo para conduzir esta história através dos séculos. E não somente pelos registros revelados e inspirados pelo Espírito Santo, mas através do testemunho vivo deste povo perante as nações. Esta mensagem seria proclamada ao longo dos tempos. O Deus de aliança, o Deus das promessas, o Deus da salvação. Este é o livro da aliança, que aponta para Jesus em todo o tempo, que fala a respeito
da espera, da expectativa, mas da chegada e do cumprimento dos tempos através da sua própria vida. O descendente que nasce em humilhação, em despojo, é conduzido ao madeiro como um bandido, como um marginal, sendo inocente, derrama o seu sangue pelos culpados, para que através da sua morte, todo aquele que nele crê tenha vida. Este é o livro da aliança, do Deus que chamou a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, do Deus que chamou a Davi e disse: o teu trono será estabelecido para sempre. Um Deus que estabelece um trono através de um filho, de uma relação adúltera, mas de uma relação restaurada. Salomão, que estabelece a prosperidade do povo de Israel e a sua unidade. Mas Deus mostra também que esta unidade tem que ser em torno do seu próprio nome. E logo depois da morte de Salomão, o reino é dividido. E depois deste momento, o povo só decaiu em idolatria. Mas Deus vai marcando a história daquele povo, dizendo que existem homens e mulheres que permanecem fiéis à sua aliança. E em meio a gerações de Acás, gerações de Manassés, Deus preserva os Ezequias, os Josias, reis segundo o coração de Davi. Homens e mulheres segundo as promessas de Jesus. Precisamos voltar ao livro da lei, precisamos voltar ao livro da aliança. Nós somos chamados em aliança com o Senhor. Estas promessas e esses juízos são apresentados também diante de nós. Eu não sei como é a sua história, a história da sua família, dos seus antepassados. Se você nasce em um lar cristão ou não, se você foi membro dessa igreja por 30 anos, 40, 50, eu não sei qual é a sua história, mas eu sei qual é a história de Deus para com o seu povo. E se os seus ouvidos são abertos pelo Espírito Santo diante desta mensagem, é que você está sendo chamado ao quebrantamento, ao arrependimento, para voltar ao livro da aliança, para restabelecer a sua vida, para quebrantar o seu coração e se humilhar perante o Senhor. Porque, meus irmãos, aquilo que espera a humanidade, a Bíblia chama de dia de trevas. Da mesma forma como Josias foi advertido quanto ao futuro de Judá, a palavra de Deus nos adverte quanto ao futuro de todos aqueles que não se reconciliaram com Deus. E a palavra do Senhor, ela permanece inabalável hoje ainda. Josias se quebrantou, se humilhou, seu coração se enterneceu diante de Deus, diz a palavra. E nos seus dias ele foi poupado de ver o escárnio, a vergonha e a dor de Judá. Depois do reino de Josias, Jeremias profetizou sobre o cativeiro, sobre a destruição do templo. Josias não viu perante os seus olhos o mal que chegou a Judá, porque o seu coração se enterneceu, o seu coração se humilhou, porque ele se inclinou perante o Senhor. Há uma grande diferença entre os dias que estão muito próximos, dos dias que estavam muito próximos para Josias, em relação a nós. A Bíblia fala que depois do cativeiro, Deus libertou o seu povo e o reconduziu à sua terra. E lhes trouxe a restauração para aguardar o Messias. A vinda do Messias ainda era esperada como vinda de esperança, de salvação, e assim foi. Mas agora, meus irmãos, a vinda do Messias será em juízo. Ele vem julgar a terra. A Bíblia fala que ele julgará os povos com equidade, imparcialidade.
Ele vem para buscar o seu povo. Aqueles que dobraram seus joelhos e com as suas línguas o confessaram como o Senhor e Salvador de sua própria vida. Eles aguardam esse Jesus. A profetisa e os profetas apontavam a iminência do ataque de inimigos, mas parecia ainda haver o tempo do arrependimento. E os sinais foram se fortalecendo, se intensificando e ficando muito claro e óbvio que a terra seria assolada. Da mesma forma, meus irmãos, os sinais estão sendo apontados. A volta do Senhor é breve. Não podemos ficar insensíveis a isto. Eu quero dizer para vocês que, independente da qualidade do orador, o livro da lei foi lido diante de vocês. Seus ouvidos estão conseguindo me ouvir. Eu não sei se o coração consegue me entender, mas eu quero dizer que o livro da lei, o livro da aliança foi lido perante vocês. E o desejo e oração é que, como Josias, sejamos todos quebrantados para voltar arrependidos ao caminho do Senhor e fazer o que é reto perante Ele. O Senhor governa e dirige a história. E dentro de uma história que Ele já escreveu, este dia foi incluído. Um dia de proclamação, um dia de salvação, um dia de arrependimento. Para que, ao final dessa história, o povo permanecesse fiel às suas promessas. Eu quero dar continuidade à minha história nessa história, seguindo o exemplo de Josias nesse instante, em fidelidade ao Senhor, crendo na sua promessa, confiando na aliança que foi estabelecida em Jesus Cristo, contemplando a eficácia da sua morte na cruz e aguardando ansiosamente, sem medo, porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E Deus me amou de tal maneira que me fez capaz de amá-lo, redimido pelo meu pecado. Então eu aguardo a volta de Jesus sem pavor, sem medo, porque eu sei que esse dia de juízo será para mim dia de glória, será para a igreja do Senhor dia de glória. O livro da lei, o livro da aliança foi lido nesta manhã. Que Deus aplique a sua palavra ao seu coração. Amém. Quero convidá-los a se colocarem de pé para entoarmos o hino Consagração. Título muito sugestivo diante da mensagem que nós ouvimos e ao mesmo tempo nos convoca a de forma prática fortalecermos este compromisso através dos nossos dízimos e ofertas. Fazendo isso com toda alegria e gratidão em nosso coração. Cantemos todos.
Vamos orar agradecendo a Deus com o diácono Admilson. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Divina, aqui está o teu povo, a tua igreja, para bendizer e exaltar o teu nome, para dizimar, para ofertar, para agradecer e reconhecer que tudo vem de ti e a ti tu damos em gratidão e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Queremos, primeiramente, fazer uma referência aos nossos trabalhos que são projetados online, através da internet, e que tem sido motivo de muitas bênçãos na vida de algumas pessoas que não têm podido vir à igreja, não têm condições de vir à igreja. Mas eu sei que essas pessoas têm sido abençoadas porque participam conosco de um momento como este, são edificados na pregação da palavra, têm os seus corações consolados pela comunhão da igreja. E nós temos ouvido testemunhos de pessoas assim. Dona Lena, Dona Zezé, pessoas que certamente estão nos acompanhando agora e têm sido supridas na impossibilidade de vir ao templo nesse momento de comunhão. E muitas outras pessoas que estão distantes, e que por algum motivo justo não podem vir aqui, mas estão nos acompanhando. E também é uma porta para aqueles que talvez não nos conheçam pessoalmente, mas têm aqui o convite de vir até nós e participar deste corpo, de estarmos juntos reunidos aqui louvando ao Senhor. E que a palavra aqui pregada possa enriquecer a sua vida e abençoar o seu coração. Que você seja quebrantado pela palavra do Senhor e faça parte também do corpo de Cristo. E como eu disse que esta palavra atinge lugares distantes, estamos aqui com um visitante que veio de longe. Não estava no exílio, mas já está lá em Portugal há muito tempo. Vou pedir ao Duda que se coloque de pé, para a geração mais nova que não o conhece. Mas é um prazer tê-lo aqui, viu? Deus lhe abençoe. Já há muitos anos aguardamos a sua visita e Didi ficava aqui na ansiedade. Vem esse ano, não veio. Vem esse ano, não veio. E agora veio. Deus o abençoe. Uma hora ele chega, né? Que bom. Eu sei, filho da Didi. Lógico, para a igreja saber, filho da Lourdes Falcão, também conhecida como a Didi. Não tem nada a ver com o outro, viu? Também a Isolda, que está aqui conosco, ela está residindo em São Paulo, teve que descer para pegar a filhinha lá no departamento infantil. Mas eu tenho o nome de outros visitantes. E à medida que eu fizer a referência ao seu nome, se coloque de pé para que a igreja possa identificá-lo. Fernanda Moreira. Onde está a Fernanda? Está ali, com o nenenzinho no braço. Ela é esposa do reverendo Milton Azevedo Chaves. Está ali também. Eles são de Bela Sombra, Piatã, Bahia. Sejam muito bem-vindos. E tem também a menininha ali que está ali ao lado deles. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês. Sintam-se bem em nosso meio. Ana Maria Gomes de Oliveira. Ali a senhora, Deus a abençoe ricamente. Erenilda Gomes de Oliveira. Está ali ao lado. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Não é a primeira vez que ela vem aqui não. Lá de Senhor do Bonfim. Eu estive em Senhor do Bonfim há pouco tempo. Bênção. Leve nosso abraço para o pessoal de lá. A Erivalda, também de lá de Bonfim, frequenta a Memória da Barra. Deus te abençoe, seja bem-vindo.
O Abel Gomes de Oliveira. Seja bem-vindo, Abel. Deus te abençoe ricamente. Se você não foi citado, eu vou pedir que você se coloque de pé. Estão me apontando aí, mas vou pedir que fique de pé. Me ajudem muito. Tem muitos irmãos aqui. Pai do presbítero Venâncio está aqui nos visitando. Seja bem-vindo, viu? Deus o abençoe. Por isso que o Venâncio está assim, bem tranquilo. Tem a família também do Daniel que está ali nos visitando, lá de Aracaju. Vou pedir que eles se coloquem de pé. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, viu? Todos vocês são muito queridos aqui na casa do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, Dona Paula está presente? Dona Paula completou 80 anos. Paula é de Jesus, ela é de Jesus mesmo. E ontem teve uma festa muito bonita, eu não pude ir com a sua família de Cachoeira e a igreja reunida. Que bênção. Eu quero convidar aqui à frente um casal que está completando hoje 35 anos de convivência. Eu quero convidar a Regina e o Rui, nós vamos orar com eles aqui.